Jesus amado e amigo, Pai de misericórdia e bondade infinita, estamos mais uma noite, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais uma doutrinária, aonde o palestrante ainda não pôde se encontrar. Que Jesus ilumine Teus passos, que assim, por uma razão ou outra, não pôde estar aqui no momento certo. Mas que nosso irmão Adalberto possa conduzir esta mensagem a todos aqueles que estão necessitados dos nossos serviços. Que o teu amor, que a tua luz, Senhor, ilumine a todos nós por hoje, amanhã e sempre. No domínio das provas, e está no livro da Esperança, e vem nos falar exatamente para a gente fazer uma interrogação dentro de nós mesmos a respeito dessas provas. Se estamos realmente certos, se estamos errados, ou qual o caminho a percorrer. Então, na doutrina espírita, nos traz em detalhes toda essa trajetória, porque aqueles que aqui não dão frutos agradáveis é porque ainda vivem numa imperfeição. Aqueles que já estão dando frutos de boa qualidade já estão avançados, já têm outro conhecimento. Não está mais no atraso, na ignorância do conhecimento. Já tem a lei de Deus definida dentro de si, na sua consciência. E Jesus faz um alerta mostrando que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Está em Mateus, no capítulo 18, versículo 7. E quando a gente ouve uma frase dessa, é preciso que a gente tenha um conhecimento mais adiantado para entender a mensagem de Jesus. Diga, Rita. O palestrante não chegou até agora, mas eu estou iniciando aqui. Se ele entrar, ele dá sequência. Então, o tema da noite é no domínio das provas. Oxe. E falando sobre o escândalo que Jesus comenta, que às vezes a gente imagina que o escândalo é um problema seríssimo. Realmente é sério. Porém, o que Jesus quer dizer não é que a gente vá sair praticando o escândalo a todo momento. Mas, com o escândalo, nós também crescemos. Porém, é preciso saber entender essa passagem. Porque, mais adiante, Jesus faz uma análise, um comentário sobre Mateus, aliás, que ele diz que é preciso que haja escândalo. No mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E por quê? Árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo mal. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 621 está lá. Onde está a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é exatamente na consciência. Cada um de nós carrega a lei de Deus dentro de nós.
hoje nós já temos essa certeza, esse conhecimento, porque antigamente o que a gente pensava, a gente quase que não entendia o motivo pelo qual pensava. Hoje nós já pensamos, nós já faz uma interpretação, já podemos fazer uma dedução dos pensamentos, porque sabemos que nem toda hora estamos com os pensamentos agradáveis, mas às vezes passamos por uma faixa de pensamentos, principalmente nos dias em que estamos preocupados com a nossa maneira de viver. Faz uma coisa, não dá certo, tenta de um jeito, também dá errado, fala uma coisa, a pessoa entende outra, e assim lá vai esse reboliço todo, e a gente às vezes, meu Deus, o que é que está acontecendo? Isso são as trajetórias do escândalo. E que a gente precisa sempre estar procurando se melhorar. Então, através da resignação, vamos com a tolerância e outras série de caminhos que Deus nos deu para que a gente seja uma criatura ou torne-se uma criatura feliz. Porque quando se fala em felicidade, o que a gente imagina de felicidade é ter aqui no mundo maravilhas e todos estão em nossas voltas. Então, não preciso de mais nada, tenho tudo. E se a gente for observar, isso não é felicidade. Não é felicidade por quê? Porque se há um tormento, vamos dizer, na nossa família, tudo que a gente tem que achava que era felicidade, vai água abaixo. A gente entra num declínio, num desespero, numa agonia. Então, é nesse sentido que Jesus tem nos dito sobre a felicidade. E ele vai mais adiante dizendo que a felicidade não é deste mundo. Nós estamos conquistando essa felicidade aqui na Terra. É o caminho para a gente chegar à verdadeira felicidade. De acordo com o grau evolutivo da morada que fomos viver ao desencarnar. Então, por esses motivos, precisamos dominar muito o nosso espírito, dominar o conhecimento, trafegar em caminhos mais agradáveis, procurar buscar esses caminhos mais agradáveis. Tolerando, sendo cada vez mais, sendo tolerantes. Então, com isso, a gente vai aperfeiçoando o nosso espírito e vai entendendo esse processo da nossa trajetória. Há pouco instante eu estava com o pessoal lá de Mangabeira, começou às 19 horas, e falava sobre a reencarnação, e mostrando o sentido da reencarnação. Então, na reencarnação, na nossa trajetória, esse domínio das provas se encaixa exatamente na nossa condição ainda de ser imperfeito. Imperfeito porque ainda estamos ajustando muitas situações no nosso sistema evolutivo. E dá um trabalho, porque a gente tem hábitos que a gente não quer mudar, a gente persevera naqueles hábitos, mesmo sabendo que não é agradável para o caminho evolutivo, mas ainda encontramos dificuldade de fazer com que esses hábitos desapareçam da nossa trajetória. E sabemos que esses hábitos vai depender da vontade. Se a gente tiver vontade, a gente supera. Mas a nossa vontade ainda não, deixa para amanhã. Hoje ainda vou ficar por aqui nessa condição, amanhã eu mudo. E aí a gente não se dá conta do que a gente está perdendo na caminhada. Quando eu falo a gente, eu refiro à humanidade, onde
muitos passam por essas situações e às vezes nem sequer já tem conhecimento. E nós já temos. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque é a lei da reencarnação. A reencarnação, ela não cobra, mas ela deixa ali essa lei divina na nossa consciência. Observando que nós já vivemos em outros corpos, estamos nessa existência e precisamos trabalhar o nosso instinto, buscar melhorar essa condição aqui nesse corpo físico, para alcançar o tão almejado reino de Deus. E este reino de Deus é exatamente... Boa noite, dona Disse, ou Disse. Boa noite, gente. Desculpa o atraso, estava com um probleminha. Mas o palestrante também não chegou e eu estou aqui cobrindo enquanto ele chega. Ah, é? Mas... então, também estava com um probleminha. Porque Mas minha filha está na praia e faz 3 horas que ela não dava notícia, né? E ela está sozinha lá. Aí eu fiquei preocupada, a gente ficou procurando, mas ela estava dormindo, exagerou na cerveja. Ai, quieto. É assim mesmo, acontece. Mas a preocupação exatamente aqui. Falando eu falei para ela falou, mãe, mas a senhora, assim, um monte de pessoas, né? Eu falei, mãe é mãe, só muda de endereço. Mas é isso que eu estava falando aqui agora sobre isso, no domínio das provas. E na nossa existência de hoje, para a gente dominar essas provas, eu estava falando sobre a vontade, depende da vontade. E nem sempre nós temos essa vontade para fazer essas mudanças, que ainda precisamos fazer com referência à reencarnação nessa existência. Porque todos nós, se usássemos a vontade de maneira correta, a gente superava muitos hábitos, muitos costumes, muitas coisas que já não faz mais parte da nossa caminhada. Mas ainda trazemos, ele está ainda dentro de nós, e essa mudança é paulatina, pouco a pouco, de existência em existência, a gente vai deixando uma. Porque se for enumerar, tem o egoísmo, a vaidade, a presunção, um monte de situações ainda que ainda cada um traz e não conseguiu ainda se libertar dessas situações. Mas Deus, sendo bondoso, ele dá, através das reencarnações, para que a gente vá pulando degrau a degrau até chegar a essa perfeição maravilhosa. Mas também é assim, Adalberto, é assim, eu faço confusão com o Alberto e Adalberto. É assim, se a gente também não tivesse lá no passado, né, feito alguma coisa que hoje a gente não faz mais, a gente não sabia que aquilo ali não convém para a gente. É um aprendizado, né? Eu acredito que o passado, para mim, ele traz muito aprendizado, sabe? Coisas que para mim eu fazia, hoje eu não faço, coisas que eram importantes, hoje para mim não tem valor. Eu acho que é assim também, né? Eu acho que a gente vai subindo degraus na vida e na evolução. Eu vejo assim. Mas é exatamente nesse sentido. É uma escada, a gente vai deixando hábitos, outros não conseguem deixar nessa existência. É como no caso mesmo. Eu, em outras existências, não acredito que eu tenha adotado a doutrina espírita. Porque eu comecei aqui a doutrina espírita há quase... eu estou com 30 anos na doutrina. Tenho 68, quer dizer, 38 anos dessa existência ainda não conhecia. Aí passei a conhecer depois desses 38 anos. E tem me auxiliado, me mostrado muitos caminhos, muitas coisas que fiz sem consciência da realidade da lei divina. Hoje já tenho consciência, luto para modificar hábitos que ainda trago e que
nessa existência, talvez ainda eu não vou conseguir superar. Mas já tenho essa bênção dentro de mim e essa luta dentro de mim mesmo para que eu possa tornar uma criatura melhor. E a mensagem nos mostra exatamente nesse sentido, que aqui vem nos dizendo. Esse é o livro da Esperança, no item 20. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reversos do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes. Mal terminada a infância, encerra-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Então, ele nos dá um local maravilhoso, que é a Terra. Hoje é chamada, já porque ainda não evoluiu, de provas e expiações. Mas essas provas e essas expiações que hoje nós estamos deparando, ela é um bem para nossa caminhada. Só que ainda não estamos numa condição de entendimento tão evoluído para entender-se bem nesse sentido. Porque tudo que é desagradável, ainda nós reclamamos, nós não aceitamos, nós não queremos aceitar, nós ainda entendemos de uma maneira muito inferior, porque ainda é a nossa condição aqui na Terra, de pouco conhecimento, e o próprio Jesus nos alerta de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está muito além do que possamos imaginar. Porém, já conhecemos algumas verdades e por isso já mudamos alguns hábitos, algumas coisas negativas que ainda pensamos. E temos muitas e muitas a mudar. Então, essa verdade sempre, quando a gente alcança um degrau melhor, ela está mais adiante. É igual à felicidade. A gente busca a felicidade a todo instante. E Jesus mostra que a felicidade não é deste mundo, mas é daqui que começa a fazer essa trajetória para a felicidade. Porque ainda choramos, ainda reclamamos, ainda praticamos atos que não estão de acordo à lei divina, porque só os espíritos superiores já deixaram esses hábitos negativos. Nós estamos passando no caminho que esses espíritos superiores já passaram. Então, eles só vêm à Terra numa condição de missão para fazer com que aqueles irmãos que aqui na Terra estão busquem a evolução. Mas não são todos de uma só vez. Porque pode observar que quando alguém dá um conselho bom, nem todos seguem. A gente
tem o exemplo dos nossos pais. Quando a gente pequeno, ainda ignorante do conhecimento, os pais, quando a gente fazia alguma coisa que não era agradável à caminhada, eles chamavam a atenção, mostravam o caminho e às vezes não gostavam. Eu mesmo me lembro sobre a festa, quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, e me chamaram para ir numa festa. E aí meu pai, o quê? Você vai fazer o que lá? Vai com quem? E aí eu disse, eu vou com fulano e ciclano. Ele aí foi por trás, foi lá, procurou saber, o rapaz foi, eu chamei ele mesmo. E tal, mas se você vai ser o responsável dele. E aí chegou em casa e pode ir. Ah, foi uma alegria e tanto. Primeira vez que eu saí para ir numa festa. E aí fui, tal, voltei lá para tanto da noite. Aí a pessoa que me levou me trouxe aqui em casa e tal. No outro dia ele me perguntou como foi a festa. Eu disse, foi boa e tal, aquele negócio todo. Ele disse, tá bom. Aí foi, procurou saber do rapaz que eu acompanhei também, como foi a minha conduta lá na festa. Ele disse, tranquilo, ele tal, ainda meio cabelo, coisa e tal, aqueles negócios todos, as experiências. Aí ele, tá bom. Porque ele me disse exatamente isso. Se eu cometesse alguma coisa e escondesse, aí pronto, eu estava frito, porque ele ia me chamar a atenção e eu não ia gostar, porque ainda estava vivendo nessa ignorância desse conhecimento. Assim é a doutrina divina. Essa doutrina que toca nas nossas consciências, tudo que a gente faz, a nossa consciência dá uma nota. E às vezes, quando a gente faz coisas desagradáveis, a nossa consciência cobra logo. Quando é uma coisa agradável, a gente tem aquele impulso de continuar fazendo as coisas boas. Mas quando é uma coisa negativa, a consciência logo diz, não faça mais isso. Procure corrigir essas situações que está fazendo. Mas muitas das vezes ainda é um hábito que a vontade ainda nos força a praticar. Porque ainda estamos num grau evolutivo muito inferior. Estamos nesse mundo de provas e expiações. A todo momento deparamos com situações que às vezes a gente não esperava. Então, é por aí que a gente vai observando, e nos dias de hoje já podemos dizer que temos uma riqueza imensa na nossa consciência, porque o nosso conhecimento já tem uma grande transformação. Já mudamos muitas coisas, temos muitas ainda a mudar. Mais adiante, nesse livro, vem nos mostrar o seguinte: isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurasse a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. Então, parece até que eu tinha visto essas frases quando relatei um passado.
Então, é por aí. Quantas coisas já superamos, quantos conselhos ouvimos, quantos aproveitamos, porque a gente deve, eu mesmo agradeço a meus pais, porque me botaram num bom caminho, me deram todos os exemplos bons, me conduziram de maneira maravilhosa. E hoje, se eu errar, é porque eu quero, não pelos ensinamentos que meu pai me deram. Porque lá no capítulo 14 do Evangelho mostra que a reencarnação é uma condição dada por Deus para que a gente se melhore. Então, quando o pai e a mãe recebem um filho no seu lar, esse filho fica sob sua tutela para educar, dar o melhor ensinamento possível. Caso, depois dos 18 anos, vamos colocar assim, que é quando a gente começa a vislumbrar o mundo naquele tempo. Hoje eu acredito que 7, 8 anos os meninos já estão vivenciando milhões de coisas. Mas a gente aí vai trilhar esse caminho. Depois de ter dado toda essa educação, toda essa orientação, e a gente chegar com a idade de 18 anos, descer caminhos desagradáveis, perante Deus, os nossos pais estão quites, porque Ele fez de tudo para dar uma boa sequência na nossa caminhada. Mas aí a consequência vai ser exatamente do filho que recebeu todas as orientações agradáveis, as boas condutas, e deixou cair no abismo. Assim estamos nós, aqui na humanidade inteira. Jesus veio, continua conosco, orientando, mostrando o caminho, e nós ainda estamos apegados em muitas coisas, não mudando ainda, porque faz parte da nossa condição evolutiva. Então, ele colocou todo o ensinamento na nossa consciência, mostrando esse verdadeiro caminho, e nós somos responsáveis por essa caminhada. Ele mostrou todo o bem que é preciso fazer, deu os exemplos da árvore boa que produz bons frutos, da árvore má que produz maus frutos, mas um dia essas árvores más vão produzir bons frutos. Quando ele fala, não é a árvore daqui da terra, mas nós, corpos humanos, estamos vivendo numa situação ainda da ignorância, da perversidade, do ódio, do rancor. Então, essa árvore vai ser transformada. Quando deixar o Evangelho entrar em si, começa a transformação dessas almas. Porque nessas idas e vindas, ou seja, reencarnando e desencarnando, nós vamos adquirindo essas experiências. E assim, vamos deixando de fazer aquilo que está contra a lei de Deus. E assim, procurando melhorar, todos os instantes nós estamos recebendo o auxílio. E Deus é tão bondoso que, além de nos dar essa condição de ter um corpo agradável aqui na Terra, Ele ainda coloca em todos nós, cada um, o anjo guardião. Então, esse anjo guardião, outros chamam de anjo protetor, outros chamam de... Esqueci até o nome agora, que a gente sempre chamava. Mentor. Mentor, mas tem um outro que era dos nossos pais que mostrava, esqueci agora, mas vou lembrar daqui a pouco.
Então, Anjo de guarda. anjo de guarda, muito bem, é isso mesmo. E aí, Deus coloca esse anjo de guarda para nos guiar. E esse anjo de guarda, o conhecimento dele é além do nosso, mas é pouca coisa. Porque ainda está no mundo da erraticidade também. Porque a gente só ultrapassa, só vai buscar uma condição melhor depois de sair da erraticidade. Porque na erraticidade existem muitas moradas, e depois da erraticidade, onde já estamos mais depurados, lá também vamos encontrar muitas outras moradas. Lá, a diferença é que lá nessas moradas, o mal já quase não existe mais. E aí a gente, subindo mais uma escala, vamos encontrar outras moradas que nem sequer vamos ouvir mais falar no mal. E assim sucessivamente até os mundos felizes. Então, a nossa trajetória é maravilhosa. O que estamos passando aqui é como disse Chico Xavier, não se preocupe, tudo passa. Mas quando a gente sente uma dor, quando a gente sente a falta do dinheiro para comprar as coisas, perde um emprego, e assim vai, muitas outras coisas, a gente ainda não tem condições de dominar essas provas e essas expiações. E aí a gente se lamenta, a gente acha que Deus cuida de um e não cuida do outro, mas estamos sabendo que ele dá por igual a todos. Agora vai de acordo às atitudes que cada um tem. Porque nós somos aqui um livro aberto. Ele dá um livro sem escrita nenhuma, folha tudo em branco. Nós é que vamos começar a preencher esse livro. E aí, depois desse livro pronto, nós somos responsáveis por aquilo que colocamos naquele livro. É a nossa trajetória aqui. Então, tudo que passamos dói, tudo traz decepções e tal, mas a gente precisa entender que é preciso passar por essas situações como uma prova. E essas provas, que a gente acha muito dolorosa, Jesus diz que a recompensa encontrará. Porque aqueles que não passam por provas difíceis aqui na Terra, que tem tudo numa tranquilidade, é como ele diz, esses que não praticam a lei de caridade, mas têm tudo aqui na Terra, a recompensa deles está aqui. Depois de ultrapassar o sepulcro, do lado de lá, não vão encontrar essas maravilhas que pensavam encontrar lá no mundo espiritual. Aí tem a passagem de o rico e Lázaro, aí nesse sentido também que a gente precisa entender essa passagem que rico e Lázaro é uma alegoria colocada por Jesus, porque ele não está falando do rico da terra, daquele que possui fortunas, que possui uma vida tranquila, agradável. Não, ele está falando no rico. Aí aquele rico egoísta, cheio de ostentação. Ele diz que tudo que ele tem é dele, Deus não existe. Então é esse o rico que Jesus fala. E Lázaro, o pobre, é aquele resignado que tem consciência da situação que está passando. Porque do lado de lá receberá estas recompensas. Então são muitos ensinamentos, muitas situações que hoje deparamos e já podemos fazer uma conferência a respeito da nossa trajetória. Então, há 20 anos atrás, no sentido que Jesus fala, eu era pobre. Hoje eu tenho uma riqueza imensa dentro de mim, que é conhecer a doutrina, onde ela nos mostra todas as vertentes. O que a gente pensar, o que a gente reclamar, o que a gente imaginar, a doutrina espírita
traz as explicações. E é uma realidade, só que ainda não conseguimos entender como uma realidade, porque ainda somos pequeninos. É onde ele também faz a colocação, vinde a mim, todas as criancinhas. E nesse sentido, ele não está falando da criança de 3 anos, de 4 e de 5. Mas ele está falando do ser humano já com 30, 40, 70 anos, que ainda continua preso às situações inferiores. Ainda não mudou, não conhece o Evangelho. Então, essas criaturas estão vivendo como criança, porque a criança não tem noção de uma realidade, ele só vai passar a ter noção depois de estar formado, depois dos 18, 20, 30 anos, com as experiências, é que ele vai ter a noção da vida. Mas a criança a gente leva para qualquer lugar, nos dias de hoje, ainda estão mais sabidos, mas naquele tempo mesmo a gente, se acompanhar essa pessoa, não tinha maldade nenhuma. Então é nesse sentido que ele fala sobre as criancinhas. Nós hoje ainda já temos o conhecimento do Evangelho, então já deixamos de ser criança. Mas tem muitos que nem sequer sabem o que é o Evangelho. Ou qualquer uma religião, falando Evangelho, mas qualquer uma religião. Às vezes eu vou para lá perder tempo, eu prefiro estar aqui numa boa, tranquilo, lá não vai me ensinar nada. E aí, esse é exatamente uma criança ainda, pensa como criança. Não tem a realidade da vida em sua consciência. Então, acredito que tem mais alguns minutos e tem muitas situações para ser perguntado, comentado, tirar as dúvidas, ou alguma coisa que eu coloquei não deu para entender da maneira como eu quis falar ou entendeu de um outro jeito. Estamos aí para tirar nossas dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está fechado. Eu não vi início da reunião, sentei na cama, peguei no sono. Quando eu assustei, foi naquela hora que eu liguei o celular. Mas, diante de tudo que você comentou, a doutrina espírita representa tudo isso em nossas vidas, né? O novo conhecimento, né? O novo mundo, porque o aprendizado é grande. E esse aprendizado tem nos poupado de muitos constrangimentos, né? Que talvez antes nós não tínhamos esse cuidado de observar. Hoje nós, antes de fazermos alguma coisa, já pensamos, ou dizendo melhor, analisamos, para ver se estamos corretos. Mas tudo isso nós adquirimos com o conhecimento dessa doutrina maravilhosa. E não tem muito o que se comentar. Você colocou bem o que a doutrina representa na sua vida e creio eu que não só na sua, como na de todos nós. Né? Parabéns pela explanação. E eu fiquei pensando, será que eu estou no lugar certo? Era ser Evarista. Quando eu acordo, eu fico meio assim, agoniada. E aí, mas estou vendo o Adalberto falando. Ai, meu Deus. Depois eu vi você explicando. Então, gente, eu acho assim, olha, que assim, ser espírita realmente não é fácil, né? Porque assim, nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que fazer reforma íntima, temos que muitas vezes justificar o outro, né?
E realmente não é fácil. Eu estava conversando ontem com as pessoas, a gente sempre volta, né? Quando a gente tá junto, a gente sempre fala alguma coisa. E nós estávamos falando de religião, né? Aí estava falando, né, que a religião espírita ela não se expandiu tanto, igual a evangélica se está expandindo, né? Se expandiu. Aí foi assim, aí uma amiga me falou assim, amiga mesmo, porque é minha filha. Ela falou assim, mãe, é assim, olha, porque é assim, entra na religião evangélica, aí a pessoa se batiza, escuta a palavra, e eles modificam assim, que eu conheci pessoas que era, assim, não eram pessoas boas e hoje são, se modificar através da religião. Mas eles têm um pensamento assim, né? Eles batizam, começa a dar o dízimo, aí tô salvo, né? Eles pensam assim, até inclusive hoje meu neto me ligou, e ele era assim, né? Ele era, sabe assim, menino jovem, né? Meu neto mais velho, mulherengo, para 10, agora virou evangélico. E ele me ligou e falou, e ele está modificado realmente, é outro homem hoje, gente. E ele é evangélico. E ele falou assim, vó, dia 7 de maio, você é batizado, você vai? Eu falei, com certeza, não tem problema, né? Vai ser batizado na evangélica, né? Mas aí conversando com essa minha amiga filha, e ela falou assim, então mãe, quando aí eles falam assim, não, tudo que eu fiz para trás, com o batismo, com o dízimo, eu estou perdoado, né? É um pensamento errado, né? Não sei. Eu acredito que seja até um pensamento errado. Na católica, ele confessa, depois é aquele problema de confessar, que hoje, graças a Deus, acho que não se confessa mais, né? Mas no meu tempo que eu era menina, chega lá, contava as coisas para o padre, vai lá, reza tanta Ave Maria, Pai Nosso, está perdoado. E é assim, né? A igreja, elas trabalhavam assim, hoje não sei, não frequento igreja católica, gente, nem evangélica. Então, no espiritismo, a gente entra, né? A gente começa com as explicações das pessoas que leram, que entenderam, de Allan Kardec, né? E a gente conhece pessoas maravilhosas, né? Como Chico, né? E outros espíritas, isso não quer dizer que as outras religiões não são boas, né? E aí você fala assim, pá, por que que eu, se eu posso não estudar, não ler, e meus pecados vão ser perdoados, por que que eu vou ser espírita? Porque a gente sabe que espírita tem que fazer os cursos, né, gente? Principalmente quando a pessoa chegar da paz, essas coisas assim, tem que estudar pelo menos 4, 5 anos. Aqui em São Paulo é assim. Então, nós estávamos conversando com isso. Nós estávamos falando, então vamos ser, é mais fácil ser evangélico, né, que perdoa os pecados, ou católico, não sei. Porque realmente espíritas a gente tem a explicação, né? Eu, pelo menos, me tornei espírita há pouco tempo, pelas explicações que eu encontrei, pela assim, né, as pessoas, a diferença de pessoas, a diferença social também, né? Que eu não entendia assim que um pai tão amoroso, que nem Deus, ele poderia ter preferência por filhos. E hoje eu sei que é merecimento, né? Que é aprendizado, né? Então, eu estou assim porque, para mim, foi a explicação que eu precisava, sabe? Para estar nesse mundo terra tão diferente de classe social, né? E, assim, estou aqui, estou aprendendo, tenho muitas dúvidas. Muitas vezes, nem tudo que o palestrante fala eu acato, sabe? Eu falo, põe um ponto de interrogação. Não fico duvidando, mas põe um ponto de interrogação, porque eu acredito que por mais que nós sabemos aqui na Terra, a gente nunca vai saber o 100%. Então, pode existir erros. Então, eu estou aprendendo, sim. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, sim. Sabe, coisas que no passado foram muito importantes na minha vida. Hoje eu falo, nossa, não me levou a nada e não faria de novo. Não faria. Quer dizer, espero não fazer, né? Porque o nunca não existe, né? Para o ser humano. É por isso que eu estou aqui, né? Aprendendo com vocês, né? Vejo pessoas assim, então que assim a gente não precisa falar bonito, né? Que a gente, eu pelo menos até gostaria de falar palavras difíceis, sabe? Mas não é, não dou conta não, gente. Mas estou aqui, né? Na luta e esperando um dia, né? Que quando partir, que eu leve meu melhor, né? Que eu deixei aqui na Terra, principalmente como ser humano, né? Como mãe, né? Isso é muito importante para mim também, sabe? O que eu fiz dos meus filhos e, e vida que segue. E é isso. É isso aí mesmo. Então, no caso das religiões, isso são degraus
cada um está no seu degrau. Porque nem sempre nós podemos estar em uma outra religião que o nosso conhecimento já está mais avançado nesse sentido. Então, todos precisam, cada um, passar por esses degraus. E a gente analisando aí, a gente pode observar que o que Jesus nos mostra, que na casa do Pai há muitas moradas. Então, para cada um, uma determinada religião, porque ali ele se sente bem, a mudança que se faz realmente, não é? Agora, a doutrina espírita, ela tem um leque a mais, que é exatamente mostrar a reforma íntima. E não é a reforma do outro, mas sim a de si mesmo. Então, Jesus, na sua autoridade moral, ele chegava para aqueles irmãos, ele chegava de hipócritas, mas ele dizia assim porque ele tinha conhecimento da situação e ele não estava desfazendo na pessoa, mas ele estava observando ali que ele ainda não acreditava naquela condição. Falava as coisas, mas não cumpria. Então, era a colocação que ele fazia, chamando a atenção de maneira tranquila, sem ferir, mas fazendo sempre as colocações e auxiliando a todos. Porque muitos que foram curados, ele mesmo dizia, a tua fé te curou. Então, ele mostra que a fé está dentro de cada um e de acordo com cada um, porque coloca como a fé igual a um grão de mostarda, miudinho. Mas aí, se a gente der prosseguimento, a gente vai fazer essa modificação e a nossa fé vai aumentar cada vez mais. Então, quando a gente se depara com certas dificuldades, se a gente tem fé, não vai se lamentar abusivamente, porque a lamentação nossa aqui na Terra ainda existe, que faz parte da nossa trajetória. Mas quando a gente se lamenta, logo em seguida, a gente analisa, bom, não é só eu que estou passando nessa situação, muitos passam também problemas, vários é até pior do que o meu, então vou ter fé, vou pedir força a Deus e vou me melhorar. Eu vou conseguir sair da situação que me encontro. Então, tudo isso faz parte da nossa trajetória e que é um ajudando o outro. Mais alguém? Não, deixa eu só concluir aqui, Adalberto, assim, era um pouquinho desse, assim, aqui no centro, né, tinha um rapaz, ele frequentava, né, aqui é Maria Bethânia, e ele, a gente não sabia que ele tinha um centro de Umbanda também, né, aí um dia ele foi, assim, convidado como palestrante, né, aí como palestrante, assim, ele começou a falar sobre a Umbanda, né, até explicou a origem, essas coisas. Só que, assim, nós achamos, assim, que como ele estava num centro, assim, catecista, e a gente sabe que tem pessoas maravilhosas também, e a gente não desfaz de nenhuma religião. Só que nós achamos que não era o momento dele falar, sabe, assim, Exu, Iemanjá, porque, assim, realmente nós não estamos acostumados a falar isso em palestra, nem ouvir palestrantes espíritas falar nisso. Aí, sabe, assim, as pessoas se admiraram um pouco, né, e ele nunca mais foi convidado para fazer palestra no centro catecista, né? Então, é só isso que eu queria comentar, porque assim, eu tenho uma filha que é evangélica e vou no batismo do meu neto, né? Eu não vou chegar lá e começar a falar Chico Xavier, Emmanuel, não, eles não acreditam, eles não acreditam em reencarnação, por que eu vou falar? Ou eu fico quieta, ou eu falo palavras que quer dizer a mesma coisa, mas que não entre espiritual, essas coisas assim. Então a pessoa tem que ter esse bom senso, né? Que muitas vezes palestrantes, eles falam a vida dele, o que eles vivem, e muitas vezes não é aquilo que tem que ser dito naquela hora. Então, eu observo muito isso, sabe? Só palestra do que é falado e aquele assunto. Como falou de religião, eu acrescentei isso, né? Sobre isso que aconteceu aqui no centro, de ele frequentar os dois lugares, e quando ele fez a palestra, ele
puxou pela Umbanda, né? E a gente realmente, eu não sei, né? Nem, nem catecismo eu sei que dirá de Umbanda, mas valeu a pena, né? Eu acho que de qualquer jeito foi um aprendizado para todos, né? Acredito que foi assim. E é isso. Porque a Umbanda é um segmento que cuida também de muitas criaturas. Tem mais banho, essas coisas todas, que surte até efeito também. Mas É. quando a gente já alcança um degrau, então essa parte aí já não faz mais parte da nossa caminhada. Mas são trabalhadores também, são filhos de Deus, estão ainda naquela condição evolutiva, e cada um no seu cada qual, como se diz. A gente precisa, né, respeitar todos eles, porque cada um ajudando o outro, e a gente segue essa caminhada. Agora, o problema de palestra, exatamente, a gente não pode convidar uma pessoa que a gente não tem assim, um conhecimento profundo, se já fez palestra em outros lugares, a maneira, tal, o estudo real do evangelho kardecista, sobre o Pentateuco kardeciano, pelo menos que conheça esses 5 livros, aí ele já tem uma noção. Mas isso aí também faz parte, é uma coisa que acontece na trajetória e a vida segue, a gente vai firme e, como se diz, perdoando aqueles que nos ofendem, e assim a gente vai caminhando. Porque também, ó, Adalberto, é assim, você vê na Umbanda, geralmente, ou assim, eles bebem, eles fumam, né? E a gente sabe que isso daí é nocivo tanto para o corpo como para o espírito, né? Então, como é que você, assim, um espírito de luz, ele vai vir, ele vai tomar, vamos supor, a pinga, ou o uísque, ou champanhe, né? Que nem Pombagira toma, essas coisas assim, sabemos que faz mal tanto para o corpo como para o espírito. Isso realmente eu não aceito, entendeu? Porque a gente é tão difícil, eu vejo as pessoas assim que teve problema de álcool, né, de cigarro, é tão difícil elas deixarem, aí a pessoa assim, não sei, encarna, lá não entendo muito a Umbanda, né? Aí diz que tá, o espírito está ali, está bebendo, está fumando, né? Então eu acredito que assim que não é assim uma coisa assim evolutiva, né? Eu não sei, eu também não tenho explicação. Só que isso realmente eu não aceito, porque se eu frequentasse um lugar que pudesse beber, fumar, essas coisas, eu não frequentaria, não, porque realmente eu acredito até que em outras reencarnações eu fumei e bebi muito, sabe? Porque o que eu tenho de nojo dessas coisas, sabe? Hoje eu acredito que foi um mal tão grande, tanto para o meu corpo como para o meu espírito, que hoje realmente eu abomino isso assim, sabe? De preferência, até onde estava falando para minha irmã, falei, se eu fosse um dono de firma, né? Eu não pegava gente que fuma. Olha só onde eu cheguei, hein, gente? Mas ah, a gente não é perfeito nunca, né? Nunca é 100%. E é isso. Terminei. Não, mas é isso. Quanto aos vícios, ainda temos vários vícios que Sim, temos erros, né? eu só entro na doutrina quando eu deixar meus vícios. Aí a gente nunca vai conseguir entrar. Então é preciso que a gente vá, entre na doutrina, mesmo com esses vícios. Porém, se a gente vai assistir uma palestra, vamos dizer, no dia de hoje, 20 horas, a gente não tem que estar durante o dia bebendo, se exagerando nas condições. Mas ainda tem muitas pessoas com esses vícios e pouco a pouco vai domando essas más inclinações, que está lá no capítulo 17, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, a força que faz para deixar essas más inclinações. Mas porque faz parte do ser humano, não é da religião, é o ser humano que carrega esses vícios. A doutrina espírita, ela não proíbe nada do ser humano. Agora, ela deixa claro as consequências que uma mentira vai causar perante, porque não é quem ouviu a mentira, mas sim quem praticou a mentira.
o caso do vício, de fumar, de beber, tudo isso é consequência para cada um. E é preciso buscar essa força de vontade para domar essas más inclinações enquanto é tempo. É o que Jesus pede, né? Reconcilia com o teu adversário enquanto é tempo. Enquanto estiver aqui na terra, que está vendo ele ali frente a frente, vamos tentar dar a mão de amigos, porque do lado de lá é sim, sim, não, não. Aqui eu posso fazer uma coisa dizendo eu não fiz, e ninguém vai dizer que eu fiz, mas a minha consciência está acusando, fez. Mas eu posso mentir para todos. Lá perante o divino, é tudo realidade, não tem como eu mentir, porque está lá tudo escrito. E é nesse sentido, mais ou menos nessas condições aí. Mas a mudança a gente vai conquistando, vai buscando estudo, vai aprimorando os conhecimentos e com certeza hoje já temos uma condição mais agradável do que há muitos anos atrás. Parabéns, Sr. Adalberto, Letícia, Disse, todos vocês. Deus que abençoe vocês por essas palavras tão lindas, tão esclarecedoras. Cada dia ajuda a gente a aprender um pouquinho a mais. Deus que abençoe vocês. Assim seja. Tá triste aqui. Tá triste. Oi? Tá triste hoje? Não. Está cansada que já assistiu a palestra das 19 horas. Hoje acho que acordei um pouco cedo, acho que me deu foi um pouquinho de sono, sabe? Fiz igual a Letícia. Dona Disse, quer falar mais alguma coisa? Está com a mão levantada. Não, eu esqueci de apagar. Não, eu só queria terminar assim, que hoje eu não realmente eu não vejo assim palestra de Divaldo, né? Mas hoje eu parei para ver uma, eu achei bem interessante, até eu coloquei no grupo ele falando que pessoas, né, fala que recebe Jesus, que recebe Dercy Gonçalves, essas coisas assim, né? Eu achei assim engraçado, assim, nunca tinha prestado atenção na palestra dele, nas palestras dele, eu achei engraçado o humor, né? O humor de que eu gosto de pessoas bem humoradas, sabe? Assim, eu acho que o humor é uma coisa muito importante, sabe, no nosso dia a dia. E eu nunca tinha ouvido, né, uma palestra de Divaldo. Aí ele estava contando, né, que as pessoas, receber no centro, né, receber irmã Dulce. Ela continua lá na religião dela, católica. Ele falou, ela é católica. Ela não tem, ela não é, não vai baixar no centro para conversar. Gente, ele estava falando que isso aí não existe, né? Sei lá. Eu achei interessante porque, assim, eu vejo assim, Divaldo, aqui em São Paulo ele não é muito divulgado, não, gente. E assim, né, às vezes eu vejo assim, eu falo, nossa, nunca me interessei. Mas hoje eu parei, foi uma palestra longa, e eu consegui dar risada e achar, sabe, tudo que ele falou tinha fundamento, achei bem interessante. Inclusive, quando Joana de Ângeles conversou com ele e explicou certas coisas para ele. Achei interessante. E é isso. Ok. Mais alguém? Caso não tenha, peço para a Letícia fazer a prece final da doutrinária da noite. Agora eu estou acordada, dona Daci. Agora eu acordei. Ai, Senhor. Mais uma vez é um momento só de gratidão. Agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por todas as dádivas que tem nos permitido. Agradecer aos espíritos de luz que sempre estão nos intuindo, estão nos mostrando qual é o caminho que devemos seguir, onde é que nós devemos ponderar, porque até mesmo como nos colocar, ele nos ensina.
E por tudo isso, só temos gratidão. E agradecer a vocês, que estão sempre conosco, nos ouvindo, estão passando as suas experiências. Também é uma palestra, porque a experiência é aprendizado. E as experiências ensinam muito. Né? E então, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo pão, pelo ar que respiramos, por nos dar a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, que não cobra nada de ninguém, mas ensina a nós nos cobrar de nós mesmos. Ele não cobra, mas ele nos dá um livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que nos faz bem. Então, não é preciso dizer que nós estamos sendo mandados, mas que nós estamos aprendendo a ter discernimento, a separar o joio do trigo. E por tudo isso, o nosso muito obrigado. Que a tua paz, Senhor, a tua luz e a tua misericórdia permaneça com todos nós, com os nossos familiares, com todos os presentes, com aqueles que não puderam estar junto conosco, com o nosso irmão Evaristo, que espero que se algo aconteceu, né? Que ele não pôde estar presente, mas que seja algo que esteja dentro dos limites e que mais tarde nós vamos saber. Né? E agradecer ao nosso irmão Adalberto pelas belíssimas colocações e que o Senhor Deus de misericórdia se faça presente em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja.